Olá, amigos, muito boa tarde. Está no ar o nosso programa semanal A Semana no Mundo. Hoje transmitimos excepcionalmente o nosso programa às 14 horas, porque daqui a pouco, às 15 horas, terá lugar uma atividade que a TV 247 vai transmitir ao vivo, que é o Mutirão Lula Livre. Nós somos inteiramente solidários à causa da recuperação plena e imediata dos direitos políticos do presidente Lula, que foi vítima de uma perseguição, continua sendo vítima de uma perseguição intolerável por parte das forças de direita e extrema-direita, nomeadamente através da Operação Lava Jato, por meio daquele ex-juiz inominável e dos procuradores da Operação Lava Jato de Curitiba, que, de maneira cruel e injusta, ordenaram a prisão do presidente Lula injustamente e seguem mantendo o presidente Lula, como ele próprio disse, já em duas entrevistas dadas neste início de ano, mantendo o presidente Lula como refém. Então, a luta pela recuperação plena dos direitos políticos do presidente Lula é uma luta justa, é uma luta atual, uma luta necessária e prioritária. Não haverá democracia no Brasil sem a liberdade plena do presidente Lula e sem o direito de ele se candidatar ao cargo que quiser. Se ele vai decidir, as forças democráticas e progressistas e de esquerda vão decidir lançar o presidente Lula como candidato em 2022, isto é outra questão. Mas o presidente Lula tem todo o direito de estar no gozo das suas faculdades políticas, dos seus direitos políticos, e, portanto, a decisão sobre se ele será ou não candidato a presidente da República não caberá exatamente a qualquer que seja o órgão do Estado, e sim a sua própria decisão política, juntamente com as forças da esquerda, as forças progressistas do nosso país. Então, Lula livre é uma palavra de ordem justíssima e o nosso total apoio. Então, essa semana o nosso programa começou mais cedo, às 14 horas, e na próxima semana retomaremos normalmente a nossa atividade. Já no meio da semana, na quarta-feira, o presidente Lula deu uma brilhante entrevista aqui na TV 247, expôs as suas opiniões políticas sobre o quadro em desenvolvimento na vida do Brasil, falou da situação gravíssima que o Brasil está enfrentando, fez uma conclamação a que as forças democráticas, progressistas e de esquerda se mantenham unidas na oposição ao Bolsonaro e apresentou as perspectivas para o desenvolvimento futuro de curto e médio e longo prazo da situação política em nosso país. É óbvio que o Lula segue sendo a principal liderança política do nosso país e é um nome que precisa ser considerado com o devido equilíbrio, levando em conta a força que ele representa, as suas capacidades, que, aliás, ele demonstrou que está em plena forma física, mental, está com uma lucidez impressionante e está com a garra de sempre. De modo que esta atividade que teremos daqui a pouco, o Mutirão Lula Livre, é uma atividade que se justifica plenamente e que venham outras, que se multipliquem essas atividades pela libertação plena do presidente Lula. Quando eu digo libertação plena, é a recuperação dos seus direitos políticos. Bom, meus amigos, a semana foi repleta de acontecimentos importantes e, mais uma vez, o imperialismo estadunidense mostra a sua garra, mostra a sua verdadeira face, independentemente da retórica do novo presidente Joe Biden, que se apresenta como um democrata, se apresenta como um multilateralista, se apresenta como alguém cujo governo estaria supostamente vocacionado para tomar a diplomacia como método principal de relacionamento internacional, mas que, na prática, já está revelando a que veio, porque nós estamos diante do primeiro ato de guerra da gestão Biden. Nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro,
os Estados Unidos realizaram um bombardeio contra bases de militantes iranianos na Síria, na região leste da Síria. Onde estão esses militantes? A convite do governo sírio, das forças progressistas sírias, das forças da resistência antiterrorista da Síria, das forças da resistência anti-imperialista da Síria, lutando, portanto, para defender este país árabe irmão. Na quinta-feira, então, os Estados Unidos atacaram uma base formada por militantes iranianos que estão ali no território da Síria para apoiar a luta de libertação nacional daquele país e a luta pela soberania daquele país. O ataque dos Estados Unidos contra esta base matou 17 pessoas. Além disto, constitui uma violação flagrante da soberania nacional da Síria. E mais, mostra uma grande hipocrisia do imperialismo e do governo Biden, na medida em que o porta-voz do Departamento de Estado, e eu vou ler aqui o seu comunicado, de maneira a mais cínica possível, disse o seguinte: não, mas nós fizemos um ataque, mas o presidente Biden fez consultas antes do ataque, fez consultas diplomáticas, consultou a coalizão dos países que participam da guerra contra o Iraque, que ocupam o Iraque, porque o motivo alegado é um motivo também completamente despropositado. Os Estados Unidos alegaram como motivo para atacar esta base de militantes iranianos na Síria um ataque que eles teriam sofrido, que uma base estadunidense teria sofrido de uma força iraniana baseada no Iraque. Então ocorre um suposto ataque de uma força de militantes iranianos no Iraque e eles vão se vingar disto, os Estados Unidos vão se vingar disto na Síria. E admitiram claramente: não, nós fizemos isso porque não queremos atrapalhar os esforços que está fazendo o governo do Iraque. Que, na verdade, diga-se de passagem, o governo do Iraque se opõe atualmente à ocupação estadunidense, assim como o parlamento iraquiano já tomou decisões claras exigindo a retirada das tropas de ocupação estadunidenses e dos seus aliados desta coalizão que o Biden disse que consultou e que, na verdade, é uma coalizão de guerra, é uma coalizão agressiva. Mas eu vou ler aqui o comunicado do senhor John Kirby, que é o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Olha o que ele disse: sob a orientação do presidente Biden, as forças militares dos Estados Unidos realizaram ataques aéreos contra a infraestrutura utilizada por grupos de milícias apoiados pelo Irã na região leste da Síria. Então, é um crime confesso. E é um crime confesso com alguma hipocrisia, como eu disse, porque ele afirmou que antes do ataque, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América, líder do Partido Democrata dos Estados Unidos, teria feito consultas diplomáticas com os aliados da coalizão, que eu repito, coalizão de guerra. E isto mostra que os Estados Unidos estão pretendendo encobrir as atuais e sinalizando já para futuras ações agressivas, ações militares, encobrir com o pretexto de que está agindo de maneira multilateral e diplomática, porque está fazendo consultas. De modo que nós, além de darmos esta informação, queremos dar ao nosso comentário o sentido de uma denúncia contra esta atitude do imperialismo estadunidense e do governo Joe Biden. Com muito pouco tempo, portanto, de mandato presidencial, o Joe Biden já realiza o que nós estamos,
portanto, denominando, porque é de fato disto que se trata, a primeira ação de guerra. O primeiro ato de guerra de Biden é este ataque realizado, como está aí nessa notícia, que nós publicamos na sexta-feira, ontem, porque o ataque foi na quinta-feira, nós publicamos no site Brasil 247. Foi motivo também aqui dos comentários que fazemos conjuntamente com Leonardo Atush no programa Bom Dia 247. Fica, então, este registro e esta denúncia contra esta primeira ação agressiva dos Estados Unidos no período do governo Joe Biden. É preciso sempre lembrar que os governos democráticos não, os governos do Partido Democrata são governos de guerra. Assim foi o governo do Clinton e assim foi o governo do Obama. E, especificamente, em relação à região do Oriente Médio, os Estados Unidos foram particularmente agressivos, fizeram toda esta razia que está sendo feita na Síria, provocaram ali um conflito interno de grandes proporções, ameaçaram invadir o país, só não o fizeram porque a Rússia impediu, mas instrumentalizaram, financiaram e armaram grupos terroristas que estão atuando até hoje no território sírio, visando a derrubar o governo do presidente Assad e a fracionar aquele país, porque o plano estratégico dos Estados Unidos para com a Síria é de subdividir o país em vários estados, uma espécie assim de estados tampões, e fazer desaparecer o Estado Nacional Sírio. Quero lembrar que tudo isso ocorre no momento em que transcorre exatamente o 10º aniversário do movimento que ficou conhecido como a Primavera Árabe, que de primavera não teve nada. Não foi um movimento democrático, não foi um movimento de libertação nacional. Antes, pelo contrário, foi um conjunto de movimentos que representaram uma nova metodologia de interferência do imperialismo estadunidense e de seus aliados, da União Europeia e da OTAN, nos assuntos internos dos países árabes, visando a cumprir a sua antiga estratégia de dominação daquela região do Oriente Médio. E dentro deste contexto, eu quero trazer aqui, então, um outro assunto muito importante que tem a ver com as ameaças de guerra dos Estados Unidos e de seus aliados no Oriente Médio, que é a atitude de Israel, notícia que também vem da quinta para sexta-feira, que é a pretensão de Israel anunciada oficialmente pelo governo sionista de semear mais guerra no Oriente Médio através da criação de uma aliança militar contra o Irã. Nós também publicamos na sexta-feira esta notícia que diz respeito à tentativa do Estado sionista, o Estado agressor de Israel, um Estado que pratica genocídio no Oriente Médio contra o povo palestino, um Estado que se comporta como inimigo dos países árabes que defendem o pan-arabismo, que defendem a unidade árabe, que defende a libertação nacional dos países árabes, que defende a soberania e autodeterminação dos povos daquela região, eis que o Estado sionista de Israel, que é contrário a todos esses valores, está pretendendo, em parceria com a Arábia Saudita, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, que são petromonarquias, que são monarquias absolutistas, que são ditaduras cruéis. Então, o Estado de Israel, em conluio com esses três países, pretende criar uma aliança militar nos moldes da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Nós comentamos aqui a semana passada sobre a OTAN, que é o braço armado do imperialismo estadunidense no Atlântico Norte, na Europa Ocidental e agora na Europa Oriental também. Então, o Estado sionista de Israel pretende criar
uma espécie de braço armado multilateral, composto por ele próprio, Israel, e esses países aí, essas petromonarquias, e certamente com a ajuda do imperialismo estadunidense, que é quem sustenta o aparato gigantesco, o gigantesco aparato militar de Israel, com finalidades agressivas contra os países do Oriente Médio, especificamente contra os palestinos, contra a Síria, contra o Irã. Quero lembrar, isto foi dito também explicitamente pelos porta-vozes do Estado sionista, que o objetivo desta pretensa, dessa pretendida, desta ambicionada OTAN do Oriente Médio é, claramente eles dizem, enfrentar o Irã. Então, eu afirmo categoricamente, sem medo de errar, que, sendo assim, esta aliança militar propugnada por Israel com essas petromonarquias não passa de uma aliança para a guerra. E não tenham dúvida, e nós vamos verificar isto, caso este plano macabro se realize, nós vamos observar que isto trará mais insegurança para o Oriente Médio, trará mais guerras, mais conflitos, e isto trará mais instabilidade para o conjunto da situação internacional. Isto acarretará mais uma gravíssima ameaça à paz mundial. E nós, como defensores da paz mundial, não podemos ter outra atitude senão repudiar esta tentativa do Estado sionista israelense de criar uma aliança militar com caráter agressivo, com finalidades anti-iranianas, mas que vão muito mais além dos objetivos anti-iranianos. Ela atinge a soberania e a paz de todos os países da região. Quero destacar ainda, a propósito disto, que o imperialismo estadunidense e o Estado sionista de Israel pretendem, com isto, criar uma força voltada para atacar países como o Líbano, como a Síria, além do Irã, já mencionado, e para criar condições plenas no sentido de continuar o genocídio do povo palestino. Além de tudo isso, este plano de criar a OTAN do Oriente Médio, sendo um plano com um escopo anti-iraniano, também foi dito pelos seus idealizadores que tudo isso tem a finalidade de contrabalançar, segundo eles, a influência maior que o Irã poderá vir a ter nos assuntos do Oriente Médio e a maior capacidade militar e nuclear do Irã, segundo Israel, a partir da aplicação das cláusulas do acordo nuclear que foi assinado em 2015 entre o Irã e os 5 países do Conselho de Segurança, mais a Alemanha. Nós comentamos sobre isto na semana passada e assinalamos aqui que uma das razões pelas quais os Estados Unidos ficam nesse vai e vem, uma hora diz que vai regressar ao acordo, porque eles se retiraram do acordo em 2018. O governo Trump se retirou do acordo. O acordo foi assinado pelo Obama. Trump se retirou. Agora é uma exigência da comunidade internacional e do Irã, especificamente, que os Estados Unidos retornem imediata e incondicionalmente a este acordo. E o Biden, então, fica remanchando e mandando mensagens contraditórias. De um lado, ele diz que vai voltar para o acordo, de outro lado, ele diz que cogita, sim, fazer novas exigências ao Irã. E o Estado sionista de Israel, que se comporta como um país inimigo dos povos do Oriente Médio, e especificamente do Irã, está fazendo pressões para que os Estados Unidos não regressem ao acordo nuclear. E, portanto, eles relacionam, porque eles dizem o seguinte: se o acordo nuclear voltar a entrar em vigor, o Irã vai se fortalecer nuclearmente. Falso. Uma das cláusulas do acordo nuclear é exatamente que o Irã vai reduzir a níveis mínimos o enriquecimento do urânio, aos níveis que permitam apenas o uso da energia nuclear para fins pacíficos, inclusive medicinais,
porque a energia nuclear pode ser empregada com muitas finalidades pacíficas, inclusive medicinais. Então, a propósito, portanto, da oposição que Israel faz ao retorno dos Estados Unidos a esse acordo nuclear, esta semana também o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o senhor Ned Price, declarou o seguinte sobre este vai e vem, de regressa ou não regressa para o acordo nuclear. Ele disse: a nossa paciência com o Irã está se esgotando. Ora, vejam, foram os Estados Unidos que se retiraram do acordo. Se eles se retiraram do acordo, eles deixaram de cumprir uma das cláusulas principais do acordo, e que para o Irã é a principal, que é o levantamento das sanções econômicas contra o Irã. Tanto as sanções da ONU, como as sanções unilaterais que os Estados Unidos impuseram ao Irã. E ao se retirarem do acordo, os Estados Unidos, então, reativaram as sanções contra o Irã. E agora vêm eles dizer que fazem exigências, olha, estou fora do acordo. E eles que vêm dizer que perdem a paciência com o Irã. Então, meus amigos, a gestão Biden está começando muito mal no que se refere ao Oriente Médio. E não vamos nos esquecer, o Oriente Médio é foco de tensões internacionais, de conflitos armados, de intervenções, de golpes e de guerras há 3 décadas. Bom, na verdade, muito mais, mas para nos referirmos dos anos 90 para cá. E em todos esses conflitos, em todas essas guerras, estão implicados os injustos interesses e ambições do imperialismo estadunidense e de seu aliado principal, o sionismo israelense. Então, vamos ficar de olho no desenvolvimento da situação no Oriente Médio e elevar a exigência de que os Estados Unidos renunciem a esses planos agressivos e que, de fato, retornem ao acordo nuclear com o Irã, que não tem dado motivos para que quem quer que seja perca a paciência com esse país e com este povo. Pelo contrário, reiterou, desde os momentos da campanha eleitoral, quando se configurou no cenário eleitoral estadunidense que o Biden tinha todas as condições para ganhar, e depois, quando ganhou, e depois, quando tomou posse, as autoridades iranianas disseram: nós estamos prontos para seguir com o acordo nuclear desde que os Estados Unidos a ele retornem. Então, fica esse registro importante, porque, não tenham dúvidas, o tema Oriente Médio, doravante, nas próximas semanas, meses, e acho que durante todo o mandato do Biden, vai estar no centro das nossas atenções, porque poderá vir a ser foco, e já está sendo, de conflitos importantes, conflitos esses que ameaçam a paz mundial, e, portanto, não se trata aqui, quando a gente discute o Oriente Médio, apenas de focar no Oriente Médio em si, mas numa questão que se internacionaliza de maneira muito imediata e que, de fato, pertence ao conjunto das questões internacionais que preocupam as populações de todo o mundo. Mas já estamos, digamos, por hoje, vamos dar como suficiente a discussão sobre a guerra e vamos falar sobre a paz, vamos falar sobre boas notícias. Eu tenho falado de maneira recorrente aqui neste programa e em outros dos quais eu participo, aqui na TV 247, no Bom Dia 247, todo dia de manhã às 7 horas, e no O Mundo Como Ele É, toda quarta-feira às 10 da manhã, o tema China tem sido um tema recorrente. A gente sempre tem falado dos êxitos econômicos, políticos, sociais e diplomáticos da China e do papel positivo que este país joga no cenário internacional em favor do multilateralismo, aí sim, em favor de colocar a ONU no eixo do arranjo
institucional das relações internacionais e no eixo da gerência das relações entre os países, como aquele órgão vocacionado para dirimir os conflitos internacionais pacificamente, como, aliás, está consignado na sua Carta Constitutiva de 1945. Então, a gente tem reputado sempre o papel da China nesse sentido, porque assim tem sido e isso corresponde inteiramente à realidade. E um tema que sempre vem à tona também é esse tema do combate à pobreza na China. Eis que, esta semana também, na quinta-feira, dia 25, o presidente Xi Jinping pronunciou um discurso histórico, numa solenidade em que a República Popular da China, seu governo e o Partido Comunista foram premiar 100 personalidades nacionais e internacionais que desempenharam um papel destacado na luta contra a pobreza na China. E nesse discurso, o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, que é também secretário-geral, portanto, líder máximo do Partido Comunista da China, fez um pronunciamento histórico em que ele anunciou o que ele chamou de milagre da erradicação da pobreza na China. E, ao fazê-lo, ele disse, com muita razão, na minha opinião modesta, uma grande glória para o povo chinês, uma grande glória para o Partido Comunista da China e uma grande glória para a nação chinesa. Esta grande glória é a erradicação da pobreza absoluta na China. Vamos aos dados, meus amigos. Nos últimos 40 anos, desde que começou a ser aplicada a política de reforma e abertura na China, e que a China começou esse impetuoso desenvolvimento socioeconômico que a tornou uma grande potência internacional e um grande exemplo de desenvolvimento nacional. Desde então, a República Popular da China, sob a direção do Partido Comunista da China, retirou da pobreza absoluta 800 milhões de pessoas. Isto realmente é uma façanha épica. Isto é uma façanha histórica. Isto é uma façanha que deve orgulhar toda a humanidade, não apenas o povo chinês, porque, efetivamente, retirar 800 milhões de pessoas da pobreza é uma contribuição ao desenvolvimento da humanidade. Aliás, isso já foi reconhecido pela ONU, porque isso constitui uma ajuda importante para que as Nações Unidas cumpram os chamados objetivos do milênio, e entre esses objetivos está o objetivo de erradicar a pobreza no mundo. Mas, para não ficarmos num período tão longo, de 40 anos, eu quero mencionar que, nos últimos 8 anos, de 2012 a 2020, a China retirou 100 milhões de pessoas desta condição de pobreza absoluta. E foi exatamente a conclusão desse processo que levou o governo da China a proclamar que está realizado isso que eles chamaram de um milagre da erradicação da pobreza nesse grande país da Ásia, essa grande nação socialista. Isto é um salto no desenvolvimento social. E, em sendo um salto no desenvolvimento social, num país que tem aquelas dimensões, num país que é alvo de grandes cercos, de perseguições, de ameaças de divisão, de ameaças de ataques por parte de potências imperialistas, isto é óbvio que constitui uma contribuição importantíssima para a estabilidade no mundo e a paz mundial. Eu quero lembrar, meus amigos, que eu falei aqui, começou em 2012 a última etapa. 2012 foi exatamente o ano em que o senhor Xi Jinping assumiu a direção máxima do Partido Comunista da China e se tornou presidente da República Popular da China. E ele proclamou que era um objetivo da sua gestão
à frente do Partido Comunista e do governo da República Popular da China, que é o governo de um país socialista, que este seria o seu objetivo prioritário e a sua missão principal. Se empenhou pessoalmente nisto, se dedicou inteiramente a esta causa, viajou o país, viajou as regiões atingidas pela pobreza e autorizou o envio de cerca de 3 a 4 milhões de quadros de funcionários de alto escalão do Partido Comunista, de alto escalão e de escalão intermediário do Partido Comunista e da República Popular da China, das suas diferentes instituições governamentais, no plano administrativo, jurídico, econômico, social, gestão em diferentes formas, enviou esses quadros para dirigirem pessoalmente esta batalha. Esta batalha teve um significado tão grande que, recentemente, dezenas de embaixadores de diferentes países acreditados na China visitaram estas regiões em que foi travado este combate e pediram ao governo da China, por favor, enviem representantes seus para os nossos países para nos explicarem melhor como vocês conseguiram isso, como vocês fizeram, porque nós temos interesse também em combater a pobreza, e os países africanos, os países asiáticos. Então, eu quero ressaltar também os méritos, tendo ressaltado os méritos do governo da China, do Estado Nacional Chinês, do Partido Comunista da China, ressaltar os méritos do presidente Xi Jinping, líder máximo deste partido, e destacar que esta façanha é dirigida por um partido que tem este caráter, que tem esta identidade. Não é um partido democrata, não é um partido republicano, não é um partido social-democrata, não é um partido para gerir interesses fisiológicos, não é um partido com finalidades eleitorais, é um partido comunista cuja missão histórica é construir de maneira plena o socialismo numa grande nação como é a China e realizar aquilo que o presidente Xi declara, que é a realização do sonho chinês, como ele tem dito. E o sonho chinês é o rejuvenescimento nacional da China. E em que consiste esse rejuvenescimento? Consiste em eliminar completamente toda forma de pobreza, elevar o padrão de vida da população chinesa, construir um bem-estar social pleno em um país, como formula o Partido Comunista da China, um país socialista poderoso, democrático, culto, desenvolvido e civilizado. Então, esta é a missão a que o Partido Comunista da China se dedica e, com todos os méritos, é preciso homenageá-lo neste momento em que transcorre o centenário de fundação deste partido. Exatamente no dia 1º de julho de 1921 foi fundado o Partido Comunista da China e, aliás, esta meta da erradicação da pobreza era uma das metas fixadas para comemorar o centenário da fundação do partido neste ano. Bom, meus amigos, vamos caminhando para a parte final do nosso programa e eu quero me referir a uma questão que surgiu essa semana e que diz respeito aqui à nossa região latino-americana, que é um conflito diplomático que a gente não sabe ainda como vai evoluir entre a Venezuela, país co-irmão, país revolucionário, país que está propugnando e construindo o socialismo com as peculiaridades venezuelanas, com a ideologia bolivariana, com a orientação bolivariana própria da linha política anti-imperialista vigente naquele país e formulada pelo saudoso líder Hugo Chávez e que está sendo continuada pelo atual presidente
Nicolás Maduro. Então, o que aconteceu? A União Europeia decidiu ampliar as sanções unilaterais, que a União Europeia, como um bloco de uma potência imperialista, decidiu de maneira unilateral sancionar a Venezuela, porque diz que a Venezuela não é uma democracia, que as eleições na Venezuela são uma fraude. Vocês se lembram que anteriormente eles reconheceram aquela farsa da designação do João Guaidó como presidente encarregado, presidente interino da Venezuela, coisa que o Trump também tinha feito, Bolsonaro também tinha feito o mesmo. E agora, recentemente, com a desmoralização total desse pretenso presidente encarregado, eles foram obrigados a dizer que não reconhecem mais o Guaidó como presidente encarregado, mas continuam reconhecendo o Guaidó como um líder político importante. E, portanto, estabeleceram sanções contra a Venezuela, decidiram eles próprios, com os critérios que têm, que as eleições na Venezuela seriam uma fraude, porque eu digo seriam porque eles falaram isso antecipadamente. Depois que as eleições se realizaram, eles disseram que as eleições foram uma fraude, e, por incrível que pareça, agora estão anunciando, vejam vocês, anunciando, que vão ampliar as sanções, e essas sanções são contra funcionários do governo venezuelano, dirigentes do Partido Socialista Unido da Venezuela, parlamentares do Parlamento Nacional Venezuelano, incluindo parlamentares da oposição, vejam bem, incluindo mesmo figuras da direita, mas uma direita que aceitou participar das eleições, dizendo que, ao participarem de eleições, essas pessoas, essas autoridades estão violando dispositivos que unilateralmente, arbitrariamente, a União Europeia decidiu. O presidente Nicolás Maduro, como não poderia deixar de ser, reagiu à altura e decretou a expulsão da embaixadora da União Europeia da Venezuela e deu um prazo de 3 dias para ela ser retirada do país. Estamos, nesse momento, num grande impasse, porque a União Europeia voltou a fazer ameaças, dizendo não façam isso, revejam a sua decisão, mas o presidente Nicolás Maduro disse: nós não podemos deixar de reagir ao fato de que vocês estão nos impondo novas sanções, estão ampliando as sanções, no momento em que o país está enfrentando, com todas as dificuldades que correspondem à situação de um país bloqueado, de um país sancionado, de um país que foi punido pelos Estados Unidos e pela União Europeia, enfrentando a Covid, precisando de recursos para adquirir vacinas, para adquirir equipamentos médicos. Então, a ampliação de sanções só dificulta os esforços deste país para enfrentar esta situação. Então, esse é um conflito diplomático que está em curso, mas o episódio nos mostra 2 coisas. Primeiro, o caráter imperialista e intervencionista da União Europeia. Segundo, por outro lado, a atitude de resistência do governo venezuelano, que, nas palavras do seu presidente, disse: a Venezuela não se curva às pressões, chantagens e ameaças da União Europeia. Bom, meus amigos, e ainda, para continuar falando da União Europeia, eu quero destacar aqui um outro episódio que tem muita gravidade e que pode ter desdobramentos indesejáveis para a situação internacional, com reflexos também para a paz mundial, que é um conflito também diplomático, mas que pode evoluir com outras feições, entre a União Europeia e a Rússia. Estou apresentando aqui uma matéria que nós publicamos no site Brasil 247, que diz assim: Moscou promete reagir às novas sanções da União Europeia e não descarta resposta assimétrica.
Esta é uma declaração da senhora Maria Zakharova, esta senhora que está aí na foto, que é a porta-voz da chancelaria russa, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. A semana passada, o chanceler Lavrov já tinha vindo a público para dizer algo parecido, porque do que se trata? A União Europeia também dizendo que vai ampliar as sanções. Então, a União Europeia agora distribui sanções. Quer dizer, o Trump saiu de cena e a União Europeia resolveu distribuir sanções. Empregar este método condenável, porque eu repito, todos os dias que eu falo de sanções, eu digo isto: sanções não derrubam governos, sanções não prejudicam os titulares dos governos, sanções prejudicam os povos, sanções prejudicam as populações, porque criam dificuldades econômicas e sociais. Então, a União Europeia disse que vai ampliar as sanções porque está tomando a dores desse tal Alexei Navalny, que é um pretenso líder democrata, mas todo mundo sabe que ele é um agente dos governos ocidentais, do imperialismo estadunidense e do imperialismo europeu ocidental, com finalidades desestabilizadoras da Rússia. Eles têm o objetivo de derrubar o governo do presidente Vladimir Putin. Então, diante da ameaça da União Europeia de que vai ampliar as sanções contra a Rússia por conta das medidas que a Rússia tem tomado em legítima defesa contra este senhor Alexei Navalny, então a Rússia está dizendo que vai haver reações. Então está aí um conflito diplomático importante. Para completar este quadro, porque só aumenta a gravidade deste quadro, durante esta semana também, o novo diretor designado por Joe Biden para a CIA, que é a organização que está no topo das agências de informação e espionagem dos Estados Unidos, eles dizem da inteligência, Central de Inteligência Americana, mas inteligência, entendam, espionagem, entendam, bisbilhotice, interferência nos negócios internos dos países soberanos, dos partidos, das lideranças, e é essa CIA e órgãos semelhantes de espionagem que promoveram assassinatos de lideranças políticas importantes na América Latina e em todo o mundo. Fomentaram golpes, desestabilizaram. Então, o novo diretor da CIA, o senhor William Burns, designado por Joe Biden, disse o seguinte: não devemos subestimar a Rússia de Putin. Subestimar a Rússia de Putin é sempre um erro. Este mesmo senhor disse também esta semana que era preciso estar atento, porque a China, atento para lutar contra a China, porque a China seria, na opinião dele, novo diretor desse órgão de espionagem, a China seria um país autoritário e predador. Então, meus amigos, isto ratifica aquela opinião que já temos dado aqui semanalmente, de que o multilateralismo do Biden é condicionado pelos interesses estratégicos dos Estados Unidos, é um multilateralismo limitado e eu poderia dizer até falso, porque é um multilateralismo que consiste em fazer alianças com os seus antigos parceiros, principalmente da União Europeia, para lutar contra a Rússia e a China. E no caso em tela, que nós estamos discutindo essa notícia da reação que a senhora Maria Zakharova e o chanceler Lavrov esboçaram contra as ameaças de ampliação das sanções, eles foram explícitos que a Rússia de Putin, que subestimar a Rússia de Putin é sempre um erro. Então, eles estão dando uma sinalização de que vão agravar as tensões com a Rússia. E nós podemos imaginar as repercussões negativas
que isso poderá ter para a segurança internacional e a paz mundial. Nós tivemos, durante a semana, muitos episódios, muitos acontecimentos, mas eu selecionei estes para apresentar a vocês em caráter informativo e opinativo, e agradeço, então, o compartilhamento, agradeço a presença, o acompanhamento de todos vocês. Quero lembrar que no próximo dia 13 de março, a TV 247 completa 10 anos. A TV não, desculpem. O site Brasil 247, do qual a TV 247 faz parte, o site completa 10 anos de existência. Um site comprometido com a democracia, com os direitos humanos, com a soberania nacional do nosso país. E, como tal, um site comprometido também com a luta pela paz mundial, a luta pela integração dos povos, a luta pelo desenvolvimento compartilhado e pela democratização das relações internacionais. Por isso que nunca é demais pedir que vocês reforcem o nosso canal, ampliem o seu alcance e procurem apoiá-lo das diferentes maneiras que seja possível apoiá-lo, sendo assinante, mandando a sua contribuição, dando seus likes, ampliando o nosso alcance, porque isso contribui enormemente para as nobres causas da paz mundial e do congraçamento entre os povos. Muitíssimo obrigado, meus amigos. Um bom fim de semana a todos. Um grande abraço e até o próximo sábado com mais uma edição de A Semana no Mundo. Até lá, amigos.